E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo eu quero te falar sobre os 3 ganhos que a gente pode ter ao curar o nosso queijo vegetal. Você já deve ter comido um queijo vegetal curado. Isso daí, quando a gente vai atrás, se você não fez o seu próprio queijo vegetal curado, pelo menos se a gente vai atrás de comprar alguma versão um pouco mais artesanal, normalmente ela acaba sendo curada. E esse tempo de cura vai variar por volta aí dos 20 dias até mais ou menos uns 40 dias. Essa é a grande média que a gente pode encontrar dos queijos vegetais curados que são oferecidos aí no mercado. Então, imagine você comendo esse queijo vegetal curado, quais as principais características que já vêm na sua mente em relação a essa degustação. Primeiro, uma firmeza maior, depois alguma casquinha já desenvolvida, em relação ao sabor que você tem, a própria textura que está sendo desenvolvida. Enfim, a gente tem uma série de sensações ali que, obviamente, tem coisa que veio da fermentação, tem coisa que veio da maturação. Os próprios ingredientes que são utilizados, eles também vão delegar alguma coisa para esse queijo vegetal, mas eu queria trazer atenção aqui para esse processo de cura, para que também você que já faz o seu queijo vegetal, você fique já com uma atenção um pouco maior nisso, para de repente até poder aprimorar esse seu processo de cura do seu queijo vegetal. Agora, quem não se aventurou ainda nisso e está começando a descobrir esse grande universo que é o mundo dos queijos vegetais, o processo de cura ele também é conhecido por maturação, ou envelhecimento. São termos que a gente pode encontrar para essa fase da produção de um queijo vegetal. E isso daí, então se a gente pega todo o cronograma de produção, vamos dizer assim, onde que está esse processo? Ele está mais para o final, porque você começa produzindo uma massa, depois essa massa ela vai ser fermentada, e depois do processo de fermentação é que ela passa a esse estágio então conhecido por cura ou maturação. Sem dúvida nenhuma, é a fase mais longa desse processo de produção. Então, assim, por outro lado, acaba sendo até mais tranquilo para a gente que produz, porque por mais que seja a fase mais longa, o que mais nos custa é esperar. É claro que a gente tem que dar uma certa atenção, isso daí num primeiro momento diariamente até, mas muito rápido essa atenção diária, e o maior custo mesmo é justamente esperar isso ficar pronto, porque pode envolver alguns poucos dias, 3 dias, por exemplo, se a gente está falando de um queijo vegetal mais cremoso, ou isso pode envolver meses a fio. E meses que eu digo é num plural mais alargado mesmo, podendo aí chegar até um ano e pouco. A gente consegue trabalhar esse processo de cura, obviamente, visando um queijo vegetal que vai sair maravilhoso e com todas as características que ele deve ter. Então, falar para vocês agora desses ganhos aí. Esse processo de cura, então, o que vem a ser primeiro? Ele é um processo pelo qual o queijo vegetal vai passar, e é claro que é intencional da nossa parte, a gente coloca ele nessas condições mais especiais, que eu já vou falar quais são, mas que o nosso objetivo final é fazer com que ele tenha um certo afinamento, ou um desenvolvimento maior, ou uma evolução em termos principalmente de sabor e de textura. É isso que está envolvido num processo de cura. Agora, por mais que eu fale para você que a maturação ela faz parte desse processo de produção e está colocada depois da fermentação, esse não é um processo exclusivo de queijos vegetais fermentados. E eu digo isso com base na própria experiência, porque
Eu já fiz alguns queijos vegetais não fermentados que depois de alguns dias ele teve um desenvolvimento no sabor. Tá? Textura nem tanto, mas no sabor sim, ficou melhor. Então tem uma curva, né, de que esse sabor ele está numa crescente e depois ele começa a entrar numa decrescente. Isso daí, para todos os queijos vegetais, isso vai acontecer, né? Ou para todos os alimentos, de um modo geral, isso acontece. Então, para queijos vegetais não fermentados, isso também se dá. Mas, é claro que esse período ele vai ser um pouco mais curto do que os queijos vegetais fermentados. Isso pelo próprio ciclo de vida, entre aspas, ou de vida útil aí, ou de prazo de validade, que esses queijos vegetais eles estão submetidos. Porque um queijo vegetal fermentado, ele tem um prazo de validade bem maior do que um queijo vegetal não fermentado. E isso daí falando de condições ideais de armazenamento. Um queijo vegetal não fermentado, dificilmente ele passa de 10 dias. E 10 dias eu estou sendo generoso ainda, porque eu acho que ao cabo de uma semana mais ou menos ele já está dando sinais aí de que a vida dele está indo para o fim já. Ao passo que um queijo vegetal fermentado, em condições ideais aí, como eu falei, se ele pode ser maturado por até um ano, mais de um ano, é o tempo de vida dele, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem esse período mais estendido para um queijo vegetal fermentado, e isso por conta das próprias bactérias que já estão ali, que fermentaram eles e ainda estão ali. E também em relação à acidez que foi criada, a outros compostos que são compostos de proteção em relação a outros fungos, coisas que um queijo vegetal não fermentado ele não vai ter. Tá? Agora, por que eu estou chamando a atenção para esse processo de cura? Justamente pelo fato de a gente ter esse maior tempo de processo, ou desse estágio, é que ele está mais propenso ao erro, ou pelo menos para o erro chegar. Não é à toa que é nesse processo de cura que normalmente as pessoas mais têm dúvidas, e também é onde surgem os erros principalmente. E se eu fosse colocar até quais são os principais erros que eu tenho visto, contaminação vamos colocar aí, contaminação é um dos maiores que aparece, e é justamente no processo de maturação que ela chega. Depois, um outro erro que está ao lado da contaminação é um problema de rachadura no queijo vegetal. Ele está ali maturando, de repente você vê uma rachadura na superfície dele. Isso daí é um problema também. É um problema porque você pode ter alguns fungos mais oportunistas que eles podem, ou bactérias até, que eles podem entrar nessa rachadura, se reproduzir ali, colonizar aquela parte, e você não vê, justamente porque está dentro dessa parte rachada aí. Então isso pode ser um problema sim. E depois a própria questão visual. Você ter um queijo vegetal que está ali rachado, ele não é dos mais atrativos. É muito mais bonito você ter um queijo vegetal bem lisinho. Então, pelo fato de a gente ter esses principais problemas também no processo da cura, é que eu queria chamar a atenção para esse processo. Uma vez que você entende um pouco mais o que está envolvido nesse processo de cura, você consegue já se precaver, muitas vezes, de alguns problemas que possam surgir. Tá? Agora, no começo aqui eu falei sobre algumas condições que elas são mais especiais, que a gente precisa ter uma atenção maior. E dessas condições, a gente tem dois fatores que são os mais importantes para a gente prestar atenção. O primeiro deles é a temperatura. A gente precisa ter uma temperatura controlada. E, sim, por mais que você ainda não tenha curado um queijo vegetal, já deve ter ouvido ou já deve ter visto que esse processo ele se dá
predominantemente na geladeira, né? Ou seja, em temperaturas mais baixas. Então, a temperatura, sendo uma dessa categoria, a primeira categoria para a gente pensar, a gente vai ter essa questão da geladeira, uma baixa temperatura, e isso é importante a gente notar, porque essa baixa temperatura, ela não faz com que os micro-organismos que estavam presentes na fermentação, né, eles parem com a vida dele. Não, a vida continua. Tá? Só que há uma diferença quando esses micro-organismos eles estão submetidos a uma temperatura mais baixa. Isso implica em reduzir o metabolismo deles. Ou seja, você vai ter micro-organismos que antes eles estavam muito mais agitados, né, numa temperatura ambiente e fermentando aquela massa ali, que rapidamente ela chegou num ponto de acidez desejado. E depois, o que aconteceu? Foi para a geladeira, aquele metabolismo reduziu. Mas isso não quer dizer que eles vão parar de fermentar ali. Eles continuam esse processo. Tá? E uma prova disso é que se você fermentar um queijo vegetal por um longo tempo, se você maturar um queijo vegetal por um longo tempo, no final desse tempo de cura, vamos supor que você usou um starter, um Rejuvelac, por exemplo. Ele vai estar mais ácido. Tá? A acidez ela continua aumentando, porque as bactérias elas estão ali se reproduzindo. Tá? Mas e se chegar um momento em que acaba daí a fonte de carboidrato para elas desenvolverem? Aí a gente começa a ter um problema. É um problema grande, porque essas bactérias elas vão entrar num momento de estresse. E esse estresse que elas vão ter, elas podem produzir alguns compostos que não vão ser tão agradáveis para a gente depois. Ou elas podem morrer. Tá? Então, no limite, elas podem morrer. Tá? Por falta de alimento, obviamente. Então, a temperatura é um ponto super importante para pensar. Isso é interessante que seja no frio, justamente para reduzir a atividade desses micro-organismos. Tá? Então, o que acontecia em temperatura ambiente não vai acontecer da mesma maneira ou na mesma intensidade na geladeira. Tá? E depois, uma outra categoria super importante é a questão da umidade. E a umidade ela também precisa ser controlada. Por mais também que você nunca tenha curado um queijo vegetal, você já deve ter visto também que não é só colocar um queijo vegetal na geladeira e deixar. Né? Mesmo quando você vê, mas eu já vi, sei lá, alguma indústria que tem uma geladeira grande que está cheia de queijo vegetal ali, eles estão todos expostos. Pode ter certeza que aquela umidade está sendo controlada. Tá? Não é a umidade própria da geladeira, porque a umidade da geladeira ela é muito baixa em relação à umidade que o queijo vegetal ele precisa estar exposto. Porque do contrário, aqui já a primeira dica surgindo, do contrário, ele vai secar muito rápido. E quando ele seca muito rápido, a rachadura acontece. Tá? Então, problema de rachadura normalmente é um problema de umidade muito baixa. Se você está tendo algum problema de rachadura no seu queijo vegetal, assim, primeira sugestão é aumentar a umidade de onde o seu queijo vegetal está maturando. Tá? E depois, essa umidade então, se não é a própria geladeira, a umidade da geladeira que vai ser a umidade ideal para ele estar exposto, qual que vai ser? A gente precisa criar um microclima. Então a gente tem que ter algum recipiente no qual ele está indo dentro. Tá? E esse recipiente, assim, ele pode ser de vários materiais, né? Pode ser de vidro, pode ser de plástico, pode ser de papelão, pode ser, enfim, de vários materiais. Só que essa escolha, por isso que não é, mas então, que material que eu uso? Não sei, qual queijo vegetal você quer fazer? Qual é o seu objetivo final? Né?
você precisa saber qual é o objetivo final para você poder escolher o material mais certeiro para esse resultado final chegar. Porque cada material ele tem uma certa porosidade ou não. O vidro não tem, por exemplo. Então, dentro dessa questão que você vai ter uma maior ou menor umidade relativa do ar ali dentro. E é justamente com essa maior umidade ou menor umidade que a gente vai controlar esse processo de cura. De que forma? Então, por quê? O que isso quer dizer? O processo de cura, um dos pontos principais dele é justamente fazer com que essa peça de queijo vegetal ela comece um processo de secagem. Ou seja, essa peça ela vai perder a umidade para o meio. Isso é uma coisa super importante de a gente entender. Só que o que acontece é o seguinte, essa perda de umidade, ela pode ser mais rápida ou ela pode ser mais devagar. Tá? E como que eu vou controlar isso? Como que eu posso direcionar essa velocidade da perda de umidade? Justamente com a umidade relativa do meio no qual o seu queijo vegetal está. Porque, olha só, o queijo vegetal está ali, ele tem a umidade dele. Se você tem um ambiente que é muito úmido, a perda de umidade dele vai ser bem mais devagar, vai ser mais lenta. Tá? Se você tem uma umidade relativa do ar que é mais baixa, a perda de água vai ser mais rápida, porque é um processo que está acontecendo ali de difusão, né? Essa água que está no queijo vegetal, ela vai para o meio, ela vai sendo perdida dele para o meio. Então é assim que a gente controla mais ou menos essa velocidade. E aí outras variáveis começam a surgir dentro do objetivo que você quer. Porque se você fala, eu vou querer um queijo vegetal maturado por, sei lá, 3 meses. Se você der as mesmas condições para um queijo vegetal que você tenha por 1 mês maturado e um com 3 meses de maturação, eles vão ter resultados finais diferentes. Tá? Imagina só que você começa um processo de maturação dentro de uma condição X de temperatura e umidade. E aí depois de 2 meses você coloca uma peça nova. E daí vai ter mais 1 mês, né? Um vai estar mais antigo e o outro vai estar mais novo. E aí a hora que você tira isso daí, eles vão estar diferentes, obviamente. E aí você consegue perceber essa questão da acidez, por exemplo, um vai estar mais ácido que o outro. E outras características que vão surgir de diferença entre eles, características diferentes ali. Então, uma vez que, beleza, compreendemos essas condições que a gente pode controlar, quais são então os 3 ganhos que a gente pode ter para o processo de cura? Em outras palavras, por que eu vou curar o meu queijo vegetal? Por que eu vou me dar o trabalho disso? Primeiro ponto é justamente porque essa perda de água que a gente vai ter vai fazer com que o seu queijo vegetal ele comece a se firmar mais. Ou seja, você vai ter uma peça mais firme, uma peça que ela vai ter uma resistência um pouco maior a uma faca. Ou seja, você consegue tirar um pedaço dele cada vez mais firme. Esse é dos primeiros ganhos, né? Ou seja, você vai poder ter um queijo vegetal de corte sem se utilizar dos artifícios ali de polvilho, por exemplo, de outros amidos, né? Ou espessantes de um modo geral, sem precisar usar geleificante, sem precisar usar óleo de coco. Você consegue ter esse resultado final mais firme prescindindo desses outros ingredientes. Então você consegue fazer um queijo vegetal clean label total, né? Ou seja,
né, com uma lista de ingredientes super reduzida. Por quê? Porque um dos grandes ingredientes que está entrando nele é o tempo, através desse período de maturação. Tá? Então, o primeiro ganho que você tem com isso é deixar ele mais firme. Tá? Só que, atenção, dentro desse processo, para deixar ele mais firme, você precisa, pelo menos, ter em mente essa questão da perda de água, se ela vai ser mais rápida, se ela vai ser mais devagar. Se ela for mais rápida, cuidado com essa velocidade, porque tem um limite ali. Passou desse ponto aí, começa a ter rachadura. Tá? Ah, e como que eu vou saber isso? Fazendo. Isso daí, só fazendo. Tá? Não sei se você tem um higrômetro em casa, se você tiver, você consegue medir a umidade relativa. Aí fica mais fácil, mas é mais difícil a gente ter um higrômetro na gaveta de casa. Então, fazendo e testando. Tá? Depois disso, um segundo ponto que a gente vai ter vai ser o desenvolvimento da casca dele. E isso ainda tem a ver com a questão da umidade, né? Que o primeiro ponto totalmente a ver com a umidade. O segundo ponto, então, o segundo ganho que a gente tem, né, de transformação da casca, aparece em relação à umidade. Por que isso também? Porque, primeiro, olha só essa foto aqui. E perceba, então, o diferencial que a gente tem, né? Primeiro em cor, que você vê. Você vê aí alguns milímetros de uma coloração mais escura e depois todo esse interior que tem uma coloração mais clara. Tá? Essa é a diferença da casca. Tá? Ou seja, quando a gente tem uma casca formada, o que contribui para isso? Justamente essa perda de umidade. Porque se você tem uma peça aqui e a superfície está exposta a esse ambiente aqui, né, a essa umidade relativa, é a superfície que começa a perder água. E quando ela começa a perder água, tem que vir mais água de dentro para ser perdido. Tá? Então você começa a ter uma fina capinha que perdeu água, depois isso daí vai aumentando, né, porque são camadas mais do interior que precisam levar essa água para ser perdida. Claro, chega um ponto que isso pode ficar super seco. Chega. Olha essa outra foto aqui. Esse é um queijo vegetal que eu levei ele ao extremo no processo de cura. Tá? E um processo de cura controlado de tal forma que ele ficasse seco mesmo, que ao tirar uma fatia, ele quase que quebrava. Tá? Então a saída foi o quê? Foi justamente ralar ele para colocar em cima de uma massa. Então você consegue chegar nesse extremo aí com essa secagem. Ou seja, em vez de ele ter uma casquinha, ele virou ele inteiro praticamente uma casca, né? Mas virou, pelo menos em termos de textura, um tipo parmesão com um sabor também um pouco mais forte. Por que o sabor fica mais forte? Por duas questões. Primeiro, porque você está concentrando isso. Quando você perde água, é justamente uma parte dos ingredientes que está sendo perdida, mas que não leva sabor. O sabor fica ali. E não sei se você já fez essa experiência ou teve essa curiosidade de pesar o seu queijo vegetal antes e depois do processo de cura. Eu já fiz isso várias vezes, eu acompanhava isso e, para ter uma ideia, né, pelo menos na minha realidade, dentro do meu controle de temperatura e umidade ali, o que acontecia? Eu tinha uma peça de 100 gramas no final, mas que no começo dela, ela tinha 130 gramas. Ou seja, em um mês, ela perdia 30 gramas. Eu tinha uma taxa de perda de água de 1 grama por dia. Olha só que interessante, né? E isso para uma peça de 100 gramas finais, tá? E então, isso daí quer dizer o quê? Quer dizer que os sabores eles vão se concentrando. Eu tinha 130 gramas e depois 100,
ou seja, eu perdi 30 gramas de água e isso daí reverteu para concentrar sabor. Né? Então esse tipo parmesão da foto ali, ele estava bem mais potencializado em sabor, ele estava bem mais salgado também, ele estava bem mais ácido, justamente por essas questões, né? Por ter essa concentração maior aí. Agora, nesse quesito da casca, assim, é um mundo à parte isso daí, porque dá para a gente usar diferentes técnicas só para essa questão da casca, para ter, né, diferentes resultados ali. Olha só, essa outra foto aqui, eu tenho 2 queijos vegetais aqui então. O da esquerda, perceba que ele tem uma casquinha já desenvolvida. O da direita, ele já não tem. Né? E qual que foi a jogada aí? A jogada foi, eu produzi uma massa para ser fermentada e depois da fermentação eu dividi elas e eu coloquei essas 2 peças em regimes de maturação diferentes, justamente para ver até onde ia o desenvolvimento da casca. Foi uma das experiências aí que eu fiz, justamente para ver o desenvolvimento da casca, como elas se davam em situações diferentes, né, de temperatura e umidade. E esse foi o resultado. São irmãos gêmeos, vamos dizer assim, mas que um desenvolveu uma casca e o outro não. Então dá para a gente fazer, sim, vários experimentos em relação a isso. Agora, é interessante a gente notar que para projetos de queijos vegetais diferentes, a gente tem também técnicas diferentes para maturação. Porque se eu for maturar um queijo vegetal por 1 mês, né, falar assim, cura esse queijo vegetal por 1 mês, e eu for curar um queijo vegetal por 8 meses, eu vou ter que trabalhar diferente, não vai ser o mesmo processo, só colocar igual e deixar passar 8 meses. Tá? Pode acontecer isso? Pode. Vai ser o caso daquele parmesão lá que eu mostrei. Tá? Mas se eu quiser um outro tipo de resultado final, que ele não tem, que eu consiga tirar uma fatia, tipo essa foto aqui, por exemplo, que é um queijo vegetal de 6 meses, olha só, como ele tem uma casquinha bonita, bem desenvolvida, mas o interior dele está bem macio. Tá? Então, isso daí teve um regime diferenciado de maturação. Para ele ter esses 6 meses aí e não ficar com o interior super duro, teve que entrar num outro regime. E essa questão da casca, do desenvolvimento da casca, a gente pode ter então, não só em relação a uma casca pura e simples que está sendo desenvolvida, mas é possível também, nesse momento da maturação ou da cura, a gente introduzir uma lavagem da casca com bactérias. Tá? E aí, dependendo da bactéria que você coloca, a coisa muda de figura. Olha essa foto aqui, que foi uma bactéria chamada de Brevibacterium linens. Quer dizer, bactéria não, essa daí é uma levedura, tá, que eu usei. A Brevibacterium linens, apesar do nome, ela é uma levedura. E ela dá essa coloração um pouco mais alaranjada. Né? Isso daí ainda está num processo de cura, não estava pronto ainda, mas já dá para perceber a diferença, o que essa bactéria faz. Ela deixa essa casca um pouco mais viscosa, ela trabalha também com um aroma super diferente, mais intenso, e depois o sabor também ele vai ficar um pouco mais intenso. Tá? Agora, por fim, o terceiro ganho que a gente tem no processo de cura, sem dúvida nenhuma, é o desenvolvimento do sabor. Tá? E isso daí, principalmente pela ação das bactérias que estão lá. Tá? Ou seja, o tempo que essas bactérias elas têm na fermentação é muito curto para elas desenvolverem completamente todo o seu potencial. Porque o que acontece na fermentação é basicamente a produção de ácido lático
e alguns outros compostos também estão sendo produzidos. Estão sendo produzidas também algumas enzimas, tá? Só que nesse curto período, quanto tempo que é uma fermentação? Estamos falando aí de horas, né? Estamos falando, sei lá, depende da temperatura, né? Mas 15 horas, 20 horas, 25 horas, sei lá. Enfim, é um tempo muito curto. Mas a hora que isso entra para maturação, aquelas enzimas que foram produzidas, elas começam a trabalhar em algumas cadeias mais longas de proteína, de gordura, e vão liberando pequenos compostos que vão intensificar o sabor do queijo vegetal, tá? E digo mais, a coisa ela pode ficar muito mais interessante na medida em que você pode colocar também algumas bactérias que são propícias para o processo de cura. Ou seja, são bactérias que não são acidificantes. Eu não sei se a essa altura você já se deparou com essa informação de que para os queijos vegetais você pode ter as bactérias que vão produzir ácido lático e algumas bactérias você pode usar que não produzem ácido lático. Leuconostoc mesenteroides, por exemplo, é uma delas. Tá? Ou um diacetilactis, por exemplo, também é outra, que não vai produzir ácido lático como outras bactérias produzem, tá? Como um Lactobacillus helveticus, por exemplo, não vai produzir esse tipo de ácido lático. Mas essas bactérias que não produzem o ácido lático, muitas vezes elas se utilizam do ácido lático para produzir outros compostos. E aí sim, a gente tem uma interação maravilhosa para o processo de cura. É aí que a gente começa a ganhar tempo de cura sem o nosso queijo vegetal criar uma acidez muito maior ou até além daquela que a gente deseja. Né? Chegar numa acidez que a gente come e falar, tá bem mais ácido do que eu gostaria que tivesse. Quando essas bactérias estão lá, isso daí dificilmente acontece, porque elas estão consumindo parte desse ácido lático que está sendo, né, lentamente criado. Elas também estão na lentidão delas, então todo mundo trabalhando ali no mesmo tempo, mais ou menos. Tá? Então, esse é o grande ponto em relação ao sabor. Então, olha só, para você ter, né, um processo de cura do seu queijo vegetal, primeiro, você vai precisar então de temperatura e umidade controlados. Tá? Você precisa controlar isso daí de alguma forma. Principalmente em relação aos objetivos que você quer chegar no seu queijo vegetal. Depois disso, o que acontece? Aí você começa a trabalhar com os ganhos desse processo de cura. E dentre esses ganhos que eu falei para vocês, a gente tem, primeiro, um queijo vegetal mais firme, que ele vai poder ser colocado como um queijo vegetal de corte, vamos dizer assim, justamente pela perda de água. Depois, a gente vai ter o desenvolvimento de uma casca dele, que vai dar um visual e uma textura na boca bem diferenciado. E por fim, a gente vai ter a questão do desenvolvimento do sabor. Então esses são os 3 principais pontos aí do porquê você deve voltar a atenção para o processo de cura do seu queijo vegetal. Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, só deixar nos comentários. E do mais, até a próxima.